Fala pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal sobre a temática Antônio Conselheiro, Canudos, havia prometido para vocês. E hoje uma alegria de estar aqui com o Bruno Paulino, professor, escritor, alguém que ama essa temática, que estuda bastante essa temática. É um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado. Um prazer é meu, Felipe, falar aí no seu canal. Eu sempre fico muito feliz quando posso estar falando dessa temática de Canudos e Conselheiro. O que me chamou bastante atenção é que você trabalha com uma disciplina, com esse intuito de falar sobre Canudos. Eu queria que você falasse um pouco, porque assim, já naquela época você percebe um pouco na visão do próprio Euclides, que é um excelente escritor, mas que Antônio Conselheiro ele seria um cara que faria sentido no século II, ou seja, um cara meio destoado do seu tempo. A minha questão é como trabalhar essa temática hoje, falando com uma outra realidade, com um outro público, como passar assim? É interessantíssima essa sua pergunta, porque há uma semana atrás o livro do Euclides da Cunha foi censurado por um governo de Roraima, Na Secretaria de Educação lançou uma nota censurando o livro. Então isso mostra que Canudos ainda reverbera nos dias atuais. Então é um tema bastante atual, na verdade. Canudos é hoje. Canudos é hoje. As lutas sociais, elas permanecem. Aquilo porque os sertanejos lutaram contra um conselheiro, aquela pauta ainda é uma pauta presente. Assim, o Nordeste do Brasil ainda é uma região tratada com diferença pelos governos. A escravidão foi algo que não foi superado, aboliu-se a escravidão, mas a escravidão foi a lei mais curta da história do país. Acho que ela é 2 linhas. Então acabou a escravidão, e aí? O que é que vai se fazer com os negros? Ninguém nunca pensou nisso. Então as pautas de Canudos, que são essas pautas que o conselheiro estava envolvido, elas são extremamente atuais. Assim, não tem muita dificuldade em trazer esse tema para o presente, porque ele é um tema presente. Canudos é hoje. Eu gosto muito de quando Euclides diz que Canudos não se rendeu, e quando não se rendeu, não perdeu, não morreu. Então aquilo permanece, a história de Canudos permanece. A gente percebe, falando aí do Euclides e, enfim, de outros autores, percebe que existe um pouco de entendimento diferente em relação à pessoa do conselheiro. Dentro de todas essas informações do que você vem estudando, quem era Antônio Conselheiro como um indivíduo, como um ser pensante? O conselheiro, assim, o Euclides é de fato o primeiro autor com grande expressão. Outros autores já existiam, inclusive o Euclides pega muita coisa do que já havia sido escrito e compila ali nos sertões. O conselheiro depois do Euclides, o professor José Calazans, que é um pesquisador da década de 50, ele crava uma assertiva que ele diz que o Euclides colocou o conselheiro numa gaiola de ouro. Então aquela interpretação do Euclides, do gnóstico bronco, do louco, do monarquista, ela perpassa 50 anos, essa faixa de 50 anos, desde o lançamento do Sertões de 1902, até que o Calazans, na década de 50, começa a fazer pesquisas com a metodologia da história oral. Então ele vai ouvir muita gente que sobreviveu à guerra, ele colhe muitos depoimentos, ele passa a pesquisar outras fontes, ele vai, por exemplo, buscar o cordel, a literatura de cordel, uma literatura popular feita pelo povo, então ele passa também a interpretar e encontrar um outro conselheiro. Na década de 70, muitos historiadores, também influenciados pela leitura marxista da história, trazem esse conselheiro revolucionário, que depois também é superada essa discussão, e hoje, assim, ele está muito emblematizado a figura do líder popular. Ele é de fato um líder popular, ele é também de fato uma figura religiosa, é impossível, e eu caso essas duas assertivas. Eu acho que o conselheiro é um líder popular, um homem de luta, engajado, mas motivado pelo Evangelho. E o Evangelho é um texto plenamente revolucionário também. Não pode tirar esse caráter revolucionário do Evangelho. E o conselheiro é movido por essas leituras do Evangelho. Era um homem culto, leitor do Evangelho, se surpreende, muita gente se surpreende quando chega e nos manuscritos o conselheiro está citando Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Muita gente chegou a dizer que ele teria lido Thomas More, que eu acho improvável, mas enfim,
ele era um homem versado e letrado, que movido também pela força da palavra, né? Acho que é essa figura. Interessante falar isso. Eu fiz uma certa pesquisa, eu peguei os textos do conselheiro e acabei enviando para algumas pessoas, amigos que gostam de ler e tal, mas sem dizer que era ele. Eu fazia a seguinte pergunta: quem você acha que é esse teólogo aqui? E me veio os nomes dos teólogos mais brilhantes da atualidade. E depois que eu falava de quem era, o cara ficava... eu estou vendo ali o Antônio Conselheiro por ele mesmo, né? A obra, eu acabei vendendo várias obras dessa daí, assim, vendendo no bom sentido, que eu acabava dizendo, não, tem esse livro aqui, e a pessoa ia comprar porque acabava... Eu acho essa obra, o Conselheiro por ele mesmo, fundamental para que você entenda o conselheiro, né? O que ele pensava, porque de fato o que ele documenta, o que ele deixa de registro é o que está ali no texto, no manuscrito. E você vê por exemplo, acho lindo as 10 reflexões que ele faz sobre os mandamentos, assim, que acho que é quando ele abre o texto. O texto de despedida dele é um texto lindo também, assim, que quando é muito poético, que é o texto de despedida do caderno. Também tem um outro texto que aí eu coloco assim: se você pegar a reflexão do conselheiro, por que pregar contra a República, que é uma prédica que até o Euclides transcreve nos Sertões, e é onde ele bate mesmo na República, você vê uma argumentação sólida de alguém que sabe o que é que está escrevendo, assim, não é um louco. E joga uma pencha dele de monarquista como se isso fosse algum pecado, e não era nenhum pecado. Absolutamente, mentes brilhantes ainda eram monarquistas no Brasil naquele período. Então tem um certo preconceito ao jogarem essa pencha nele, né, de monarquista, que não era mal algum, até porque a Guerra de Canudos, ela teve muito mais impacto na vivência das pessoas no Nordeste do que a própria proclamação da República. A guerra em si, né? A proclamação da República foi o que aconteceu em Rio São Paulo, naquele eixo ali, e ficou restrito àquilo. As notícias ainda andavam a cavalo, né? Quando chegaram aqui, ninguém não entendia o que era aquilo. Chegou o lado ruim da coisa, que foi a alta cobrança de impostos, tal. Então a própria guerra em si tinha. E essa acusação, ele era um monarquista, era louco, era retrógrado, não cabe, assim, é uma pencha que não me entra. E algumas obras, como por exemplo Os Anjos de Canudos, né? O autor acaba colocando ali que o conselheiro não era contra a igreja. Inclusive, no início, a igreja, né, dava ali um suporte, enfim. E por que depois você acha que acabou acontecendo toda essa destruição? Porque depois até você percebe uma certa rejeição por parte da igreja também. Enfim, os líderes ali acabam se voltando até culminar com essa destruição e um massacre que verdadeiramente foi ali em Canudos. Como é que você acha que levou a toda essa rejeição e destruição? Olha, é muito complexo, assim, essa questão, mas tem algumas pistas que talvez possam nos dar os rastros e a gente ter algumas respostas e encandear, assim, iluminar algo nesse sentido. A igreja, né? O conselheiro era um religioso, né? Ele não se pode tirar esse aspecto da persona dele. Ele era um religioso e que conseguia atrair uma grande faceta do público. Então ele passou a incomodar porque ele era um leigo, né? Ele não era um religioso de nenhuma ordem da Igreja Católica. Ele era um leigo e de repente o cara está atraindo mais gente do que a missa. Então isso passa assim também a incomodar. E a própria igreja sempre foi aliado dos poderosos, né? Ao longo da história, a força da igreja também esteve sempre aliada aos poderosos, aos fazendeiros, aos ricos em todo o sertão. Era tanto que as autoridades, é clichê dizer isso, mas as autoridades eram o padre, o juiz e o prefeito nessas pequenas cidades. Então eram forças. Quando o conselheiro começa a desorganizar esse sistema com Canudos, é lógico que ele vai incomodar. E a igreja também vai tomar posição. Tem uma coisa com relação à guerra que eu acho interessante. É porque o Euclides sabe disso. O Euclides sabe que após a guerra se abate sobre a nação um certo sentimento não está faltando a palavra, mas um sentimento de meia-culpa, assim. Quer fazer uma meia-culpa, mas não assume que aquilo foi um massacre.
E o Euclides consegue captar esse sentimento. É tanto que ele diz que o Sertões é um livro vingador. Ele sabe que o que ele está fazendo é essa meia-culpa da elite, da imprensa, da própria igreja. É esse grito. O Euclides é quem faz. Né? E ele faz até certo ponto, porque o Euclides era republicano também de primeira hora. E vai para a guerra com uma ideia e volta com outra. Né? Então, assim, um dos fatores que levam a guerra é realmente o incômodo que Canudos gera. A segunda maior cidade da Bahia, com 25 mil moradores, e um cara que está fora do sistema, está fora da lógica, está fora da ordem política, está fora da ordem religiosa, e isso incomoda. Incomoda. Quando você sai fora da ordem, começa a fazer aquilo dar certo, então incomoda. Você falou sobre o Euclides, que acho que o Sertões foi o livro que colocou, acho que, Canudos dentro, fora do país, enfim, colocou em outro patamar essa discussão, né? Hoje em dia eu acabo percebendo, Bruno, não sei se você já viu isso, mas assim, um certo movimento, que ainda que pequeno, que acaba querendo desmoralizar o Euclides pelo fato de ele não trazer toda essa personalidade do Euclides. E com isso tentando destruir toda a sua obra. Né? O que eu acredito que também não é um caminho também razoável, tendo em vista que ele é um grande escritor, enfim, teve a sua parcela de contribuição. Queria que você falasse um pouco o que você entende sobre essa obra. Eu sou completamente apaixonado pelo livro do Euclides e pela maneira como o Euclides escreve, né? Que é bem difícil, inclusive. Ele é um escritor potente, assim, que tem uma verborragia e uma força, né, narrativa muito, muito intensa, né? O texto dele é muito potente. E é um grande escritor, o Euclides é um grande escritor, é um clássico da nossa língua mesmo. E o livro, né? Agora, o Euclides é um homem do seu tempo. Ele é um homem do seu tempo, ele é um homem do século XIX, positivista, com os pensamentos da ciência daquela época, hoje totalmente superados. Mas aquele livro é um documento importantíssimo para você entender o Brasil. Assim, para entender as contradições do Brasil. E o Euclides é humano, demasiadamente humano, e com todas as suas contradições. Isso é que enriquece o livro e também enriquece a própria história de Canudos. Né? Nós não sabemos hoje assim, o que foi Canudos. Quem chegar com uma resposta pronta e disser Canudos foi isso, foi aquilo, vai acabar se equivocando, porque não foi, né? Canudos ela era o cosmos, o próprio Euclides define isso, é o cosmos, tem tudo lá. Né? Tinha uma estrutura mais rígida, algumas coisas, mas era uma sociedade muito diversa também. Né? Que você tinha indígenas, ex-escravos, sertanejos, ex-jagunços. Como é que você administra tudo isso e as vivências nesse lugar? Né? Eu acho que Euclides continua sendo, uma fonte importantíssima para você pensar Canudos, mas ela não é a única fonte. Né? Outras fontes já superaram muitos dos argumentos euclidianos no que toca a parte da questão da discussão que ele vai fazer sobre raça no Brasil, a própria período de colonização, essas questões aí são superadas. A própria geologia, onde ele faz alguns estudos, acredito que aquilo também já tem muita coisa superada, mas ele é um grande escritor e a parte da guerra, a narrativa dele da guerra é muito interessante para quem quer entender Canudos. Ainda é uma fonte fundamental. Não é a única, mas é uma fonte necessária. Até para você contestar. Ele é tão grandioso que até para você derrubá-lo você precisa lê-lo. Né? Você precisa lê-lo. Até para contestar você precisa lê-lo. Ele é impossível passar por Canudos sem ler o Euclides, assim, eu acho. E agora, hoje em dia a gente percebe que existe um movimento que se tem mudado, ainda não está longe de ser o ideal, né? Essa relação de ensino, de falar sobre Canudos, de propagar essa história, mas já melhorou bastante. Mas no seu tempo, quando você começou a estudar sobre essa temática, como ela chegou até você e o que te levou a estudar mais sobre esse assunto? Não, eu sempre ouvi as pessoas comentando sobre o tema e eu tive curiosidade. Eu infelizmente fui começar lendo Os Sertões, assim, não foi uma leitura muito fácil, mas o livro me impressionou. Eu já lia na cidade outras coisas, já lia Clarice Lispector, A Descoberta da Vida, já tinha lido o Graciliano, a própria Raquel de Queiroz, mas o Euclides foi um desafio mesmo, assim. Eu me pus a ler e eu vi que ele também não estava toda a verdade da história. Logo eu percebi que não podia ser aquilo, toda a verdade da história, que o Euclides não era dono da verdade.
Mas ele, como eu disse, ele expande muito, né? Ele expande muito porque ele é humano, demasiadamente humano, cheio de contradições, encerra essas contradições no livro, né? Eu acho que na própria maneira dele escrever está muito bem retratado, assim. Eu me lembro de uma cena maravilhosa, ele descrevendo um jagunço. Ele diz que o jagunço está ajoelhado, está no chão, sentado, que é uma coisa típica dos vaqueiros e jagunços. Está sentado no chão e ali ele parece uma coisa frágil e sem forças, mas quando ele se levanta e se ergue, ele parece um cavaleiro medieval, né? Que ele encerra na frase que é um Hércules Quasímodo, né? Ele diz que é o Hércules, o grande herói grego e tal, e o Quasímodo que é o personagem do Corcunda de Notre Dame, né? Que é um curvado, tudo encravado. Então essas contradições também perpassam todo o livro. Todo o livro. Uma hora e o final do livro ele encerra isso, né? Ele começa cheio de preconceitos com o nordestino e o sertanejo, e ele encerra, né? Canudos não se rendeu, eram 5 homens, tal. Aquilo ali ele está dando uma função, olha que coisa forte, que coisa aguerrida, que povo morredor. Então eu comecei lendo pelos sertões e fiquei muito impactado pela leitura do livro. E a partir daí busquei outras leituras, né? Hoje gosto muito de ler cordel sobre o tema, acho que os cordelistas trazem uma visão muito interessante sobre o conselheiro hoje. O cordel ele dá uma reavivada ainda nessa história, tem um ciclo muito interessante, desde os primeiros cordelistas até hoje, sobre o tema. Gosto de ler outros estudiosos, como o professor João Arruda, Ângela Gutierrez, o professor Pedro Lima, o próprio Marco Antônio Vida tem um texto também muito interessante sobre o tema. E é isso, assim, eu comecei lendo na adolescência e não parei mais, né? Não parei mais. Você faz um trabalho também, né, Bruno, de ajudar outros professores em relação a esse tema, né? Vocês sempre fazem formação, né? Eu queria que você desse algumas dicas para alguém que esteja aqui tendo acesso. A gente tem muitos professores que acabam tendo acesso ao canal, ao vídeo. Quais dicas você daria? Né? Quais ferramentas eles poderiam usar? O que você deixaria a priori de conselho para essas pessoas? Olha, a melhor maneira de trabalhar com o tema e as melhores interpretações que eu vi também do tema, elas são através da arte. Então, para trabalhar com adolescentes e crianças, o tema do Conselheiro de Canudos é a arte. O caminho é a arte. É a pintura, é o desenho, é a literatura, o caminho é a arte. Se você fugir desse padrão, se você tentar tornar a coisa mais rígida, metódica, histórica, naquela rigidez, o resultado não vai ser muito positivo. Mas se você explorar o caminho da arte, a representação do Conselheiro de Canudos através da arte, através da pintura, através do desenho, através da música, através do cordel, através da literatura, o resultado ele tende a ser muito mais positivo. Né? Até porque é uma figura, o Conselheiro é essa figura que a arte o explora por demais, né? Desde o cinema, a pintura, a peça teatral, ao cordel, a literatura, nem se fala. Então ele é muito explorado pela arte, um caminho melhor para chegar a essa turma, né? As crianças e adolescentes é a arte. Que você deixasse, Bruno, indicações de livros sobre esse tema que você acha indispensável para que as pessoas possam ler? Olha, eu gosto muito da literatura sobre o tema, mas para quem gosta de literatura, assim, para quem quer pesquisar história, eu recomendaria outras coisas, né? Para quem gosta da literatura do tema, eu gosto muito, já li umas 2 ou 3 vezes, assim, em sequência, 2 livros, que é O Veredito de Canudos, do Sándor Márai, que é um autor húngaro, que ele escreveu antes do Vargas Llosa escrever A Guerra do Fim do Mundo. Esse livro é maravilhoso, é um pequeno romance, está no Brasil pela Companhia das Letras, é um livro ótimo. Eu adoro esse romance, o cara tem umas sacadas geniais, assim, enquanto romancista e escritor. E A Guerra do Fim do Mundo, do Mário Vargas Llosa, que é um romance extraordinário, assim, de uma epopeia fantástica. Eu acho um grande clássico da literatura universal mesmo. Isso no segmento romance. No segmento de análise história, e também o Antoninho Peregrino, né, do meu amigo Oswaldo Costa, que é um romance infantil juvenil, que faz uma autobiografia poética, assim, do conselheiro, narrado pelo próprio conselheiro. O livro foi finalista do Prêmio Jabuti no ano passado. Não posso deixar de indicar na seara da literatura também esse livro do Oswaldo Costa, que é nosso conterrâneo aqui de Xeramubim. E na parte histórica eu recomendo Os Sertões, porque eu acho que quem quer ler tem que ler Os Sertões. Recomendo Pedro Lima Vasconcelos, o professor Pedro Lima, o Conselheiro por ele mesmo também, eu acho interessante ler. E tem outros autores, tem muitos autores, né? O professor Calazans,
Acho um trabalho muito, muito bacana assim ainda, precisa ser mais explorado. Então tem muito texto e pesquisador sobre Canudos é o que não falta, assim, acho que tem muito, mas eu gosto muito da literatura do tema mesmo, da literatura específica do tema. Bruno, eu já queria te agradecer por ter nos recebido aqui, por ter, né, se disposto a falar sobre o assunto. Muito obrigado. Eu que agradeço e parabéns e sucesso aí.